O guepardo é o predador mais rápido do planeta, com uma capacidade impressionante de atingir até 115 km por hora. Ele é uma verdadeira máquina de velocidade na savana africana. A sua aceleração é algo digna de admiração, sendo muito mais rápido que a maioria dos carros. Ele pode atingir 100 km por hora em apenas 3,4 segundos. O que é um feito que poucos animais e, como eu disse, até veículos conseguem superar. Mas não é só a velocidade que torna o guepardo um animal tão único. Sua habilidade de caçar de forma tão eficiente e rápida o coloca como topo na cadeia alimentar de uma forma muito distinta. Enquanto outros predadores, como o leão e o tigre, dependem de sua força bruta, o guepardo usa sua agilidade e rapidez como armas principais. Agora você pode estar se perguntando como um animal tão rápido pode caçar com tanto sucesso. A resposta está em sua anatomia e sentidos. E claro, em sua habilidade de realizar uma perseguição quase imbatível. O guepardo não caça com força, mas com velocidade, técnica e precisão. Além de ser o felino mais rápido, o corpo do guepardo é adaptado para essa velocidade extrema. Suas patas longas e fortes, juntamente com um esqueleto leve e flexível, são apenas alguns dos elementos que permitem ele acelerar de uma forma tão incrível. A musculatura dele foi desenvolvida para fornecer a explosão necessária em um curto período de tempo. A sua cauda atua como uma espécie de estabilizador, permitindo com que ele se mantenha equilibrado durante os seus sprints. Mas ser rápido não é suficiente para garantir a sobrevivência na selva. O guepardo precisa de mais do que velocidade para garantir a sua refeição. Ele utiliza uma combinação de visão aguçada, habilidades de caça furtiva e estratégias inteligentes para se aproximar de suas presas em um ataque certeiro. Essa caça não é como a de outros predadores que podem confiar em sua força para subjugar as vítimas. O guepardo, ao contrário, depende da sua precisão e da rapidez para pegar as suas presas desprevenidas, antes mesmo que elas possam tentar fugir. Ao longo desse vídeo nós vamos entender como o guepardo utiliza essas características de maneira única e fascinante. Veremos como ela evoluiu até se tornar o predador que é hoje. E como ele se destaca no reino animal, como um verdadeiro especialista de velocidade e caça. O corpo do guepardo é projetado para a velocidade. O corpo do guepardo é uma obra-prima da evolução. E ele é perfeitamente adaptado para sua vida de velocidade extrema. Vamos começar pela estrutura básica do seu corpo. Enquanto outros felinos, como o leão e o tigre, possuem um corpo musculoso e robusto, o guepardo possui uma composição esquelética muito mais leve. E essa leveza permite com que ele se movimente rapidamente, sem o peso extra que outros predadores carregam. Um dos principais fatores que contribuem para a sua velocidade são as suas patas longas e musculosas. Elas são projetadas para fornecer o impulso necessário durante a corrida. Seus músculos e patas traseiras são tão potentes que eles são capazes de gerar uma força para que o guepardo atinja a velocidade de 100 km por hora em pouquíssimos segundos. E esse poder de aceleração é algo raro no reino animal. E é uma das principais vantagens do guepardo na hora de caçar. Além disso, o guepardo possui uma coluna vertebral flexível, que atua como uma espécie de mola, permitindo com que ele estique o seu corpo para frente enquanto corre. Quando o guepardo está em pleno sprint, a coluna move-se num ritmo quase perfeito, funcionando como uma espécie de pêndulo, estendendo-se a cada passo para aumentar o comprimento da sua passada. Outro aspecto importante do seu corpo é a sua cauda longa e flexível, que tem um papel crucial durante as corridas. A cauda funciona como uma espécie de estabilizador, ajudando o guepardo a manter o equilíbrio, enquanto ele alcança velocidades impressionantes. E falando em cauda, nós temos outros animais que utilizam as suas caudas para equilíbrio, para planar no ar e até mesmo como cobertor. Nós temos o exemplo do esquilo. E se você gosta do esquilo, aqui tem algumas curiosidades sobre ele no card acima. Assista. E a cauda do guepardo permite com que ele execute curvas rápidas e mudanças precisas na direção. Claro, sem perder a estabilidade. O guepardo também tem garras semi-retráteis,
ao contrário de outros felinos como o leão, por exemplo, que possuem garras extremamente retráteis. As garras do guepardo permanecem ligeiramente expostas, o que oferece melhor tração para ele quando ele corre. Essa tração é essencial para manter a aderência no solo durante os sprints. Porque, claro, a sua velocidade não apenas depende dos seus músculos extremamente poderosos, mas também como ele consegue manter o contato com o terreno com o máximo de eficiência. Além disso, os músculos da perna e da cauda trabalham em conjunto, ajudando o guepardo a manter uma postura aerodinâmica. Isso significa que enquanto ele corre, ele mantém o seu corpo rente ao solo, minimizando a resistência do vento e permitindo com que ele deslize de maneira mais fluida e rápida. E a sua cabeça também foi moldada para velocidade. O guepardo tem uma visão excepcional, o que permite detectar presas a grandes distâncias. Seus olhos estão posicionados na frente da cabeça, o que lhe dá uma visão binocular, crucial para calcular a distância entre ele e a presa durante a perseguição. Com essas características tão incríveis, o guepardo com certeza é o maior especialista quando falamos de velocidade, e um dos mais especializados também na corrida. Mas claro, como eu falei, a velocidade por si só não é suficiente para garantir a vitória na caça. O guepardo precisa utilizar todas essas adaptações de maneira estratégica e eficaz. A caça do guepardo é uma verdadeira demonstração de habilidade e estratégia. Diferentemente de outros felinos como o leão, que preferem emboscadas em grupo, o guepardo caça sozinho e utiliza a sua velocidade pura como a sua principal arma. Seu estilo de caça pode ser visto como um espetáculo de precisão e técnica. Antes de mais nada, o guepardo não pode manter essa velocidade por longos períodos. A corrida em alta velocidade é extenuante. E ele também não pode se dar ao luxo de correr indefinidamente atrás de uma presa. Por isso, a caçada do guepardo começa com uma fase. A fase de aproximação silenciosa. Ele usa a sua visão aguçada para identificar as presas, geralmente selecionando animais específicos, como gazelas e antílopes, que são rápidos, mas não tanto quanto ele. Durante a aproximação, o guepardo utiliza sua furtividade para se aproximar o máximo da presa, mantendo-se baixo e aproveitando o terreno e qualquer cobertura disponível. Ele tenta chegar o mais próximo possível antes de iniciar a corrida. Isso exige paciência e precisão. O guepardo deve se aproximar sem ser notado e sem alertar a presa de que está por perto. Quando está suficientemente próximo, o guepardo inicia o ataque. E é aqui que a velocidade entra em cena. Em um piscar de olhos, o guepardo começa a sua corrida, movendo-se com uma aceleração impressionante, quase como uma flecha disparada por um arco. Durante os primeiros metros de corrida, ele mantém uma velocidade altíssima, usando as suas patas traseiras poderosas para empurrar o corpo para frente de uma forma explosiva. Mas o guepardo não depende apenas da sua velocidade, conforme eu falei. Durante a perseguição, ele se concentra na direção exata em que a sua presa está indo, procurando prever o movimento que ela vai fazer. Como as suas presas geralmente tentam mudar de direção ou procurar refúgio em algum lugar, o guepardo precisa ser extremamente preciso ao executar as suas próprias manobras. Ele é capaz de mudar de direção de forma impressionante, com uma rapidez mais impressionante ainda, inclusive mais rápido do que qualquer outro predador de sua classe. O momento mais crítico da caçada acontece quando o guepardo aproxima-se de sua presa. A última parte da corrida é uma verdadeira batalha de resistência. O guepardo precisa acertar de forma certeira sua presa antes que ela escape, o que geralmente ocorre em uma linha reta, com a sua presa tentando atingir a velocidade máxima para fugir do predador. Quando o guepardo consegue atingir a sua presa, ele usa o golpe final. Ele salta sobre a sua vítima atacando a parte do pescoço. E em alguns casos, o guepardo pode também utilizar as suas garras semi-retráteis para fazer um corte preciso, derrubando a presa. A caçada é rápida, mas é o golpe final que garante ou não o sucesso. Muitas das vezes o guepardo não mata a presa de imediato. Ele pode passar alguns minutos para sufocá-la. Vale ressaltar também que a caçada do guepardo não é garantida. Ele tem uma taxa de sucesso fraca, cerca de 50%.
o que significa que nem sempre o predador mais rápido consegue pegar a sua presa. Isso ocorre devido à sua incapacidade de manter essas altas velocidades por um longo período de tempo, ao fato que em muitos casos a sua presa consegue escapar ou se refugiar em algum lugar fazendo zigue-zague para confundir o predador. Mesmo que o guepardo tenha uma taxa de sucesso extremamente alta em relação aos outros felinos e outros predadores de sua categoria, a sua caça exige um esforço físico extremo e ele só pode correr por curtos períodos de tempo. Quando ele falha em uma caçada, geralmente precisa descansar por um longo período para recuperar a energia, o que coloca ele em uma posição vulnerável para outros predadores, como leões e hienas. A caçada do guepardo, portanto, é uma prova de resistência, precisão e habilidade. Ele não depende de força ou poder, mas de velocidade e de muita estratégia, tornando um dos predadores mais estratégicos da natureza. Mas a caça não é a única dificuldade que o guepardo enfrenta. Sua vida, como a de outros animais da savana, é cheia de dificuldades e desafios, incluindo a competição com outros predadores e a necessidade constante de evitar ser roubado por predadores maiores. Apesar de ser o predador terrestre mais rápido, o guepardo enfrenta enormes desafios para sobreviver. Ao contrário de outros felinos, como o leão e o tigre, o guepardo não se alimenta de grandes presas, e a sua habilidade de caça são limitadas à sua necessidade de energia constante. Depois de uma corrida intensa, o guepardo precisa sempre se recuperar. Isso pode levar algum tempo. Durante esse período, ele pode se tornar vulnerável a outros predadores, como leões, hienas e lobos, que esses mesmos tentam sempre roubar a sua caça. Além disso, o guepardo é um predador solitário. Significa que, ao contrário de leões, por exemplo, ele não tem a vantagem de caçar em grupo. Embora o guepardo tenha uma velocidade incrível e uma técnica de caça eficaz, ele depende de uma série de fatores para garantir a sua refeição. A falta de apoio social e a necessidade de competir com outros predadores podem tornar a sua vida bem difícil. Outro aspecto importante da vida do guepardo é a sua reprodução. Eles têm ciclo de vida extremamente curto, com as fêmeas geralmente criando seus filhotes sozinhas. Os filhotes nascem após um período de gestação de 90 dias e, ao nascerem, são completamente dependentes da mãe para sobreviverem. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes são extremamente vulneráveis aos predadores e as mães precisam frequentemente mover os seus filhotes de um lugar ao outro de forma frequente para evitar com que eles sejam caçados por esses mesmos predadores. As mães têm um papel fundamental na proteção e educação de seus filhotes, ensinando-os a caçar e a sobreviver na savana. O guepardo também enfrenta outros desafios, como a perda do seu habitat e a caça ilegal. Na natureza, o habitat dos guepardos tem se diminuído drasticamente, devido à expansão da agricultura e o crescimento das cidades. Além disso, a caça ilegal e a captura para o tráfico de animais estão ameaçando ainda mais as suas populações. A caça predatória é extremamente prejudicial, pois afeta não somente o número de guepardos, mas também diminuem as suas presas naturais, criando um desequilíbrio para o ecossistema. Hoje em dia, o guepardo, infelizmente, é considerado vulnerável à extinção, com uma população estimada de apenas 7.100 indivíduos vivendo livremente na natureza. As principais ameaças para a sua sobrevivência incluem a caça furtiva, a perda de habitat e a competição com outros grandes predadores. Mas organizações de conservação em todo o mundo estão trabalhando para manter livre da extinção esses felinos incríveis, ajudando a preservar o seu habitat e promovendo programas de reprodução em cativeiro. Embora o guepardo já tenha uma população razoável, seu futuro está longe de ser garantido. Os programas de educação comunitária, como aqueles que envolvem populações locais na proteção e preservação dos animais e seus habitats e na promoção de práticas agrícolas sustentáveis, são cruciais para que esses animais possam prosperar. Além disso, a proteção de suas presas naturais, como as gazelas e os antílopes, é essencial para garantir com que o guepardo tenha alimento suficiente para sobreviver. Isso significa que o equilíbrio ecológico é fundamental para a sobrevivência dessa espécie. Portanto, o guepardo continua sendo um dos predadores mais fascinantes e eficientes da natureza. Sua sobrevivência não depende apenas das suas habilidades de caça, mas também em um esforço contínuo para protegê-lo em seu habitat natural. A luta pela conservação do guepardo é uma luta pela preservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico que mantém a savana africana viva e saudável. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para mais curiosidades. E obrigado por ter assistido até o final. Tchau, tchau!